Milionário vê uma menina de rua ensinando seu filho a andar, e o que ele descobre sobre ela o faz chorar. Era um sábado de sol, daqueles em que o céu parece estar limpo só para te convencer a sair de casa. Eduardo tinha decidido levar o filho, Pedro, para passear. Eles iam quase todo fim de semana ao mesmo parque. Era um lugar grande, cheio de árvores, uma pista de caminhada que dava a volta inteira e um monte de crianças brincando em volta de uma fonte que jogava água para o alto. Pedro estava no carrinho especial, um modelo moderno, todo adaptado, mas ainda assim, um carrinho de rodas. Ele tinha 8 anos e uma paralisia nas pernas que, até onde os médicos diziam, não tinha cura. Eduardo empurrava o filho devagar pela pista, os dois quietos, como sempre. Pedro não era de falar muito. Desde que ficou doente, tinha se fechado. Eduardo tentava fingir que estava tudo bem, mas no fundo doía ver o filho daquele jeito. Eles estavam quase dando a segunda volta no parque quando Eduardo viu, de longe, perto de um pedaço mais vazio da grama, uma cena que fez ele parar de empurrar o carrinho. Piscou os olhos uma vez, depois outra, tentando entender o que estava acontecendo. Pedro não estava mais no carrinho. Ele estava em pé. Isso mesmo, em pé, meio torto, os joelhos tremendo, as mãos esticadas para frente, segurando as mãos de uma menina. Ela era pequena, parecia ter uns 11 anos, talvez menos, magrinha, com o cabelo preso num coque bagunçado e a roupa toda suja, rasgada no joelho. Mas o olhar dela era firme. Os pés estavam bem plantados no chão e ela falava com Pedro num tom calmo, como se não estivesse fazendo nada demais. Vai, você consegue. Pisa devagar. Um pé. Isso. Eduardo ficou sem ação. Não entendeu como Pedro tinha saído do carrinho. Nem como aquela menina tinha convencido o filho dele a tentar andar, coisa que nem os fisioterapeutas mais pacientes tinham conseguido. Ele olhou para os lados, como se procurando alguém para confirmar que aquilo estava mesmo acontecendo. Pedro dava um passo, meio bambo, depois outro. A menina não soltava as mãos dele nem por um segundo. Quando ele quase caiu, ela firmou o corpo e segurou com força. Tá tudo bem. É assim mesmo. Tenta de novo. Eduardo se aproximou devagar. Sentia o coração batendo mais rápido do que o normal. Parte dele queria correr, segurar Pedro, impedir que ele caísse. Mas a outra parte queria ver até onde aquilo ia. Queria acreditar que, de alguma forma, aquilo era real. Quando chegou perto, Pedro já tinha dado 4 passos. O rosto vermelho, o suor escorrendo pela testa. Mas ele estava sorrindo. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Eduardo não via aquele sorriso há meses, talvez anos. Ei, ele chamou, com a voz meio embargada. Tá tudo bem aqui? A menina virou o rosto rápido, assustada no primeiro segundo. Depois relaxou. Soltou as mãos de Pedro com cuidado. Olhou para o homem que estava ali na frente dela com cara de quem não sabia o que sentir. Tá sim, a gente só estava treinando, disse ela. Eduardo se agachou do lado de Pedro. O menino voltou a sentar no carrinho, ofegante, mas com os olhos brilhando. Eduardo passou a mão no cabelo do filho, sem saber o que dizer. Você é... quem mesmo? Ele perguntou, olhando para a menina. Sofia. Eu venho aqui às vezes. Vi ele outro dia e pensei que podia ajudar. Ajudar? Você é fisioterapeuta? Ela riu. Um riso curto, meio sem graça. Não, só sei como é. Minha mãe usava uns exercícios parecidos quando eu machuquei o tornozelo. Faz tempo. E ele estava olhando todo mundo andar. Achei que ele queria tentar também. Eduardo olhou para Sofia com mais atenção. Reparou nas unhas sujas, nas roupas gastas, no chinelo 2 números menor. Aquilo não era só uma menina comum. Aquilo era uma menina que provavelmente morava na rua. Uma daquelas que a gente vê e finge que não viu. Mas ali, na frente dele, ela tinha acabado de fazer o que ninguém tinha feito por Pedro em tanto tempo. Você vem aqui sozinha? Ele perguntou. Ela hesitou.
Olhou para o chão, chutou uma pedrinha. É, sozinha. E onde você mora? Ela deu de ombros. Em lugar nenhum, por enquanto. Eduardo sentiu um aperto no peito. Não sabia o que dizer. A menina parecia tão segura quando segurava Pedro, mas agora, com aquelas respostas curtas e os olhos desviando, parecia só uma criança assustada. Pedro puxou o braço do pai. Pai, ela é minha amiga. Eduardo olhou para o filho, depois para a menina, depois para o carrinho. Era muita coisa para entender de uma vez, mas ele sabia de uma coisa. Alguma coisa ali tinha mudado. Ele só não fazia ideia ainda de tudo que isso ia trazer. Eduardo não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Pedro em pé, sorrindo. A menina puxando ele com jeitinho, com coragem. Ele nunca tinha visto o filho assim. E nunca tinha visto ninguém como aquela menina também. No dia seguinte, sem nem pensar muito, Eduardo voltou ao parque com Pedro. Normalmente ele esperava o fim de semana, mas naquele dia, uma segunda-feira, comum, ele inventou uma desculpa no trabalho, pegou o carro e foi. Era como se algo puxasse ele de volta para lá. Pedro estava animado, perguntando pela menina desde que acordou. Será que ela vem, pai? Será que ela vai ajudar de novo? Eduardo só respondia com um "vamos ver", tentando manter a calma, mas por dentro também queria muito que ela aparecesse. E ela apareceu. Sofia chegou sem fazer barulho, vindo de trás de uma árvore, com a mesma roupa do dia anterior, só que agora mais amassada, mais suja. Os cabelos continuavam presos no coque bagunçado. Ela andava rápido, como se estivesse com pressa ou fugindo de alguma coisa. Quando viu Pedro, abriu um sorrisinho e correu até ele. Ei, tá pronto? Pedro respondeu com um "tô", cheio de alegria, e Eduardo só observou. A menina pegou nas mãos dele, puxou com cuidado e começou tudo de novo. Um passo, depois outro, depois uma parada, um incentivo. Eduardo se sentou num banco perto, sem atrapalhar. Ficou só olhando. A cena tinha alguma coisa difícil de explicar. Aquela menina falava com Pedro como se já conhecesse ele há muito tempo. E Pedro confiava nela sem pensar duas vezes. Depois de uns 15 minutos, Sofia parou, soltou as mãos dele e disse: "Tá bom por hoje. Amanhã vai mais longe." Pedro se jogou no carrinho, cansado, suado, mas com o mesmo sorriso no rosto. Eduardo levantou, foi até ela e falou: "Obrigado, de novo." Sofia assentiu com a cabeça, sem falar nada. Já ia se afastando quando ele chamou: "De novo. Espera, Você comeu hoje?" Ela deu de ombros, meio sem jeito. "Tô bem? Tô acostumada." "Mas comeu?" Ela fez que sim com a cabeça, mas Eduardo viu nos olhos dela que era mentira. Era o tipo de sim que as crianças dizem, pra ninguém se preocupar. Ele olhou pros lados, pensou rápido e falou: "Vem almoçar com a gente. Tem um restaurante ali perto. Não precisa ser nada demais." Sofia recuou um passo. Olhou para os dois desconfiada. "Não precisa, já tô indo." "Por favor." Eduardo insistiu. "É só um almoço." Sem perguntas, ela hesitou por um tempo, olhando pro chão, coçando o braço como se tivesse nervosa. Mas no fim, aceitou. Caminharam juntos até um restaurante por quilo que ficava a 2 quarteirões do parque. Na rua, as pessoas olhavam. Sofia chamava a atenção, e não era pelo melhor motivo. Eduardo percebeu isso e se incomodou. A menina andava de cabeça baixa, sem encarar ninguém. Quando entraram no restaurante, um segurança foi na direção deles. Não falou nada, mas o jeito como olhou para Sofia foi suficiente para Eduardo entender. Ele foi rápido. "Tá comigo, pode deixar." O segurança deu um passo para trás, sem graça. Sofia nem pareceu notar. Só ficou ali parada, olhando os pratos de comida com os olhos arregalados. Quando pegaram os pratos, ela encheu o dela com arroz, feijão, batata frita e carne. Nada de salada. Nenhuma frescura. Ela comeu rápido, como quem não via comida de verdade há dias. Eduardo observava tudo em silêncio. Quando terminaram, ele
Se controlou para não fazer 1 milhão de perguntas, mas não aguentou. E aí? Você sempre vem naquele parque? Quase todo dia. Mas nem sempre fico lá, só quando acho que é seguro. Seguro? Como assim? Ela olhou em volta, baixou a voz. Tem uns caras que mexem com a gente. Às vezes vem polícia também. Já me expulsaram de lá. Eduardo sentiu um aperto no peito. Pensou em como era viver daquele jeito, olhando para os lados o tempo todo, fugindo, se escondendo, só para tentar ter um canto de descanso. E seus pais? Tem alguém com você? Sofia travou. Ficou olhando para o prato vazio, os olhos perdidos. Minha mãe morreu faz pouco. Só tinha ela. Eduardo ficou mudo. Não soube o que dizer. Ele já desconfiava que ela estava sozinha, mas ouvir da boca dela, com aquele tom seco e direto, doeu mais. E seu pai? Nunca conheci. Ela dizia que ele foi embora antes de eu nascer. Pedro, que estava ouvindo tudo quieto, soltou de repente. Você pode morar com a gente. Sofia riu. Um riso de canto de boca. Isso não dá, pequeno. Mas obrigada. Eduardo também riu, meio sem graça. Ele fala isso para todo mundo que gosta. Mentiu. E eu gosto dele também, disse ela, olhando direto para Pedro. Na volta pro parque, ela se despediu sem muito papo. Disse que precisava ir antes que escurecesse. Eduardo ofereceu carona, dinheiro, comida para levar. Ela não aceitou nada. Se eu aceitar, vão achar que eu sou como os outros. Eu não quero isso. Que outros? Os que fingem chorar para ganhar moeda. Os que enganam para comer. Eu não sou assim. Ela foi embora andando rápido, sumindo por entre as árvores, e Eduardo ficou ali parado, com Pedro no carrinho, os dois sem falar. Era só o segundo dia, mas aquela menina já tinha mexido com a vida dos dois, mais do que qualquer pessoa nos últimos anos. Depois daquele almoço com Sofia, Eduardo não conseguiu parar de pensar nela. A forma como ela falava da mãe, o jeito como se recusava a aceitar ajuda, a rapidez com que ia embora. Tudo aquilo deixava ele inquieto. Não era só preocupação. Era mais do que isso. Era como se ele sentisse que precisava entender o que tinha por trás daquela menina. De onde ela tinha vindo. O que ela tinha passado. No dia seguinte, ele voltou ao parque com Pedro, claro. Os dois estavam mais ansiosos do que nunca. Pedro até acordou mais cedo. Ficou pronto sozinho, o que nunca acontecia. Mas Sofia não apareceu. Nem naquele dia, nem no outro. Foram 3 dias seguidos voltando ao parque, na mesma hora, e nada. Eduardo começou a ficar com um pressentimento estranho. Não era só preocupação. Era um tipo de vazio que ele não conseguia explicar. Pedro perguntava o tempo todo. Será que ela tá bem? Eduardo só respondia. Acho que sim, filho. Às vezes ela só precisa se esconder um pouco, mas nem ele. Acreditava muito nisso. Na noite do 3º dia, enquanto Pedro dormia, Eduardo ficou na sala com o notebook aberto. Pensou em algo que não tinha tentado ainda. Pegou o telefone, ligou para um dos seguranças da empresa, o Mauro, um cara de confiança, daqueles que resolvem qualquer coisa sem ficar perguntando muito. Mauro, preciso de uma ajuda. Diferente dessa vez. Mauro ouviu tudo em silêncio. No fim, respondeu. Vou ver o que dá para descobrir. Mas criança de rua não é fácil de rastrear, chefe. Elas somem sem deixar rastro. Eduardo agradeceu. No dia seguinte, antes mesmo de sair de casa, o telefone tocou. Era Mauro. A gente encontrou uma mulher que conhecia a menina. Dormia com ela num galpão abandonado na Zona Leste. Ela contou umas coisas. Eduardo mandou a localização e foi até lá pessoalmente. O lugar era triste. Um prédio caindo aos pedaços, com gente deitada no chão de cimento, coberta com papelão e cobertores velhos. O cheiro era forte, de sujeira e desespero. Lá dentro, uma mulher de uns 40 anos, com o rosto cheio de marcas e um olhar desconfiado, esperava por ele. O senhor que perguntou da Sofia? Eduardo assentiu. Ela é um anjinho, aquela menina. Todo mundo aqui gosta dela. Sempre dividia o pouco que tinha. Mas depois que a mãe morreu, ficou pior. E a mãe dela,
A senhora conheceu? Conheci. Dona Cláudia. Era costureira. Trabalhava bem até. Só que um dia perdeu o emprego. Aí a vida desandou. Vieram morar na rua faz uns anos. Ela fazia de tudo para proteger a menina. E o que aconteceu com ela? A mulher baixou o olhar. Teve uma parada no coração, no meio da calçada. Sofia tentou chamar socorro, gritou, chorou, mas ninguém fez nada. Eu vi. A ambulância chegou tarde. Ela morreu ali mesmo. Sofia ficou parada do lado do corpo por horas. Depois desapareceu. Eduardo ficou sem palavras. Aquela cena não saía da cabeça dele. Uma menina de 11 anos segurando o corpo da mãe no meio da rua, sem ninguém por perto, sem ajuda. A dor que ele sentiu não era só pena. Era raiva. Raiva do mundo, das pessoas, dele mesmo. Antes de ir embora, ele perguntou: "Você sabe onde ela pode estar agora?" Ela sempre gostou de ir no parque. Dizia que era o único lugar onde se sentia normal. Mas quando sumia assim, às vezes, ia para um velho casarão abandonado na Vila Esperança. Mas é perigoso lá. Tem uns homens que mandam naquela área. E ela é só uma criança. Eduardo agradeceu, anotou o endereço e foi direto para lá. Sozinho. Chegando no local, ficou em choque. O casarão parecia cenário de filme de terror. Janelas quebradas, paredes pichadas, lixo por todo lado. No canto do muro, uma abertura na grade. Era por ali que entravam. Ele respirou fundo e passou. Por dentro, a escuridão e o cheiro forte quase fizeram ele voltar. Mas seguiu. Subiu devagar os degraus da escada de madeira, que rangiam a cada passo. No segundo andar, ouviu um barulho, um sussurro. E então viu Sofia, encolhida num canto, abraçando os joelhos, com o rosto sujo e uma expressão que misturava medo e cansaço. Quando viu Eduardo, os olhos dela se arregalaram. "O que você tá fazendo aqui?" Ele se ajoelhou perto dela. "Eu vim te procurar. Pedro tá preocupado. Eu também. A gente achou que tinha acontecido alguma coisa." Ela não respondeu. Só baixou a cabeça. "Não precisa fugir, Sofia. Não precisa se esconder. Preciso... Sim, aqui ninguém liga. Eu não tenho ninguém." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Tem a gente agora." Sofia levantou os olhos desconfiada. Parecia não acreditar. "Isso não dura. Sempre vão embora. Ou me mandam embora. Eu não sou como os outros. Todos falam isso." Ele estendeu a mão. "Vem comigo. Só dessa vez. Se quiser, amanhã some de novo. Mas hoje, vem." Ela hesitou. Mas depois de um tempo que pareceu uma eternidade, segurou a mão dele. E ali, naquele casarão escuro e frio, nasceu algo que nenhum dos dois entendia direito. Mas já era forte o bastante para mudar tudo. No dia seguinte, quando Pedro acordou e viu Sofia sentada no sofá da sala, de moletom limpo e comendo um pão com manteiga, ele arregalou os olhos como se estivesse vendo uma coisa mágica. "Você ficou aqui?" Sofia olhou para ele, deu um sorriso de lado, meio tímido. "Te prometi que ia aparecer de novo, não prometi?" Pedro pulou de alegria. Ou melhor, tentou pular do jeito que conseguia. Se atrapalhou todo no cobertor e caiu meio de lado no sofá. Sofia levantou na hora, foi ajudar, mas ele já estava rindo. Eduardo assistia à cena da cozinha com uma caneca de café na mão e uma sensação que não sentia há muito tempo. Aquela casa que vivia silenciosa, agora estava diferente. Mais leve, mais viva. Ele não sabia se devia estar feliz ou preocupado. Os dois, talvez. Naquela manhã, não teve fisioterapia, não teve compromissos. Eduardo ficou em casa só para ver os dois juntos. Sofia tinha um jeito de falar com Pedro que não era forçado. Ela não tinha pena dele, nem tratava como se fosse frágil. Falava direto, sem drama. E Pedro respondia, falava, ria, coisa que quase nunca acontecia. Eles passaram a manhã toda brincando. Jogaram jogo da memória, tentaram montar um quebra-cabeça antigo e até desenharam na mesa da cozinha com lápis de cor.
Sofia desenhou um cachorro enorme e torto. Pedro disse que parecia um hipopótamo. Ela fez cara de brava e jogou uma bolinha de papel nele. Eduardo achava que estava só assistindo, mas de vez em quando se pegava rindo sozinho. Depois do almoço, os dois foram para o jardim da casa. Pedro queria tentar andar um pouco, e Sofia já estava pronta como se fosse missão do dia. Segurou as mãos dele e disse: "Bora, campeão. Hoje a gente vai bater o recorde." Eduardo ficou na porta, de longe, só olhando. Pedro levantava devagar, os pés arrastando. Mas com ela ali, segurando firme, ele parecia ter mais força. Deu 3, 4, 5 passos. Depois caiu sentado na grama. Sofia caiu junto, rindo, e os dois ficaram olhando para o céu. "Sabe o que eu gosto daqui?" Ela perguntou. "Do pão com manteiga?" "Também. Mas gosto porque é silêncio." "Não, tem barulho de buzina, nem gente gritando. Parece outro mundo." Pedro olhou para ela, pensou um pouco e disse: "Aqui é casa." Ela não respondeu, mas mordeu o lábio como se quisesse segurar alguma coisa por dentro. Eduardo viu isso e sentiu um aperto no peito. Sofia era forte, mas era só uma criança. Uma criança que nunca teve nada parecido com aquilo. Quando anoiteceu, Eduardo levou Pedro para o banho e depois para a cama. Sofia ficou sentada no sofá, abraçada a um travesseiro. Ela ainda não parecia à vontade para subir, tomar banho ou dormir num quarto. Preferia ficar ali, num canto, quieta. Eduardo foi até ela com calma. "Quer que eu te leve um cobertor?" "Já tem esse aqui, tá bom? Tem quarto vago. Você pode ficar lá. Tem até uma cama de verdade." Ela hesitou, mas negou com a cabeça. "Se eu me acostumar, vai doer mais depois." Eduardo se sentou ao lado dela, devagar. "Depois de quê?" "Depois que vocês me mandarem embora." Ele suspirou. "A gente não vai fazer isso. Todo mundo faz um dia." Os dois ficaram em silêncio por um tempo, até que ela falou, quase sussurrando: "Você sabe que eu não sou normal, né?" "Como assim?" "Eu moro na rua. Ninguém gosta de gente como eu. Eu roubei comida uma vez. Briguei por um pão. Já dormi no chão com ratos passando do lado. Eu sou isso aí." Eduardo balançou a cabeça. "Você é uma menina que sobreviveu e que tá ajudando meu filho a fazer o que ninguém conseguiu. Você tem noção disso?" Ela olhou para ele com os olhos cheios d'água, mas não chorou. Engoliu o choro como quem já aprendeu que não adianta derramar. "Posso ficar só mais uma noite?" "Pode ficar o tempo que quiser." Naquela madrugada, Eduardo acordou para pegar água e passou pela sala. Sofia não estava mais no sofá. Por um segundo, o coração dele disparou. Mas quando chegou no quarto de Pedro, viu os dois dormindo juntos. Sofia estava deitada no chão, com um travesseiro e um cobertor, e a mão dela segurava a mão de Pedro. Mesmo dormindo, ali, naquele silêncio, Eduardo entendeu que alguma coisa tinha mudado, e que ele já não podia mais fingir que isso era só uma visita. Eduardo passou a semana inteira tentando fingir que aquilo tudo era normal. Que não tinha nada de diferente em acordar, preparar o café da manhã para o filho e ver uma menina de rua sentada à mesa, rindo com ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não era. Por mais que ele tentasse se convencer, algo dentro dele ficava pesado. Uma parte dele dizia para continuar, deixar rolar, confiar no coração. Outra parte gritava: "Você tá maluco? Isso vai dar problema." Ele se pegava olhando para Sofia nos momentos mais aleatórios, quando ela escovava os dentes, toda desajeitada, quando tentava entender como funcionava o controle remoto da TV, quando se assustava com o barulho do interfone. Ela fazia tudo com um cuidado diferente, como se qualquer passo em falso pudesse fazer tudo desaparecer. Pedro, por outro lado, parecia estar vivendo a melhor fase da vida. Dormia melhor, falava mais, ria mais. E o mais impressionante, estava começando a tentar andar sozinho, mesmo que ainda se apoiasse nas paredes ou nos móveis. Eduardo via isso e sentia uma alegria que fazia tempo que não sentia.
Mas aí vinha a dúvida. Será que isso é certo? Uma noite depois que as crianças dormiram, ele ligou a TV, mas nem prestou atenção. Ficou ali no sofá, com a cabeça longe. Pegou o celular e abriu a galeria. Tinha várias fotos antigas de Pedro no hospital, de cadeira de rodas, de rostinho, triste. Agora, na última foto, ele estava sorrindo ao lado de Sofia. Eduardo fechou os olhos e se perguntou se aquilo tudo era mesmo real. No dia seguinte, ele foi trabalhar. Deixou Pedro e Sofia com a cuidadora que vinha 2 vezes por semana, só para garantir que tinha um adulto por perto. Durante a reunião, ele não conseguia se concentrar. Só pensava em como explicar para alguém que uma criança em situação de rua estava morando na casa dele. Como os sócios iam reagir, e a família. No fim da tarde foi chamado pela irmã Patrícia. Ela era mais velha, cuidava da parte financeira da empresa. Sempre tinha sido firme, prática, daquelas que nunca demonstravam emoção. "Podemos conversar?" Ela disse, seca, batendo na porta da sala dele. Eduardo assentiu. Ela entrou e foi direto ao ponto. "Tem uma menina estranha circulando pela casa." O porteiro comentou. "Quem é?" Ele respirou fundo. "É uma amiga do Pedro." "Amiga do Pedro?" Ela ajudou ele a tentar andar. "Tá morando lá por uns dias." "Você pirou?" Eduardo não respondeu. Só olhou para ela, esperando o sermão. "Eduardo, você é um homem público, empresário, tem reputação. Vai deixar qualquer criança entrar na sua casa assim?" "Ela não é qualquer criança, ela é diferente. Todo mundo é diferente até dar problema. E quando der, vai sobrar para você." Eduardo cruzou os braços. "Ela não tem ninguém. A mãe morreu. Ela dormia na rua. E agora dorme." "Na sua casa? Sem documento? Sem escola? Sem saber de onde veio?" Ele se levantou. "Já ouvi o suficiente. Eduardo, acorda. Isso vai explodir na sua cara. E na do Pedro também. Ele é só uma criança. Justamente por isso. Porque ele é uma criança. Ele precisa de alguém que o inspire. E ela faz isso." Patrícia riu, irônica. Uma menina de rua? Inspiração? Eduardo fechou os olhos, respirou fundo e saiu da sala. Não queria discutir. Mas aquilo tudo ficou martelando na cabeça dele o resto do dia. Será que ela tinha razão? Quando voltou para casa, Pedro veio correndo, ou pelo menos tentando, contar que tinha conseguido ficar em pé por 8 segundos sem cair. Sofia veio logo atrás, sorrindo como se tivesse ganhado um prêmio. Eduardo sorriu, abraçou o filho, mas a cabeça estava longe. O medo já tinha se instalado. Mais tarde, naquela mesma noite, ele chamou Sofia para conversar na varanda. Ela estranhou, mas foi. "Tá tudo bem?" Ela perguntou. "Tá sim. Só queria te falar umas coisas." "Fala. Você sabe que isso tudo aqui é meio novo pra mim, né?" "Novo pra mim também. E às vezes, nem todo mundo entende." Sofia abaixou o olhar. "Eu sabia que não ia durar. Não é isso. Eu só tô tentando entender como fazer isso da melhor forma." "Então quer que eu vá embora?" Eduardo sentiu um nó na garganta. Não era isso que ele queria. Mas ele também não sabia como seguir, sem esbarrar em todos os obstáculos que vinham, junto. E o pior obstáculo agora era o próprio medo. "Não. Eu só tô dizendo que talvez a gente precise pensar num jeito de fazer isso com mais cuidado." Sofia se levantou devagar. "Eu vou dormir. Amanhã eu vejo se volto pro casarão." "Sofia." Ela não esperou. Entrou na casa, subiu as escadas e sumiu no quarto. Eduardo ficou ali, sentado na varanda, olhando para o céu escuro, tentando entender em que momento a vida dele tinha virado de cabeça para baixo por causa de uma menina que apareceu do nada. E por que, mesmo com todos os problemas, ele não conseguia mais imaginar aquela casa sem ela. Era uma manhã comum, daquelas que começam tranquilas até que alguém decide virar tudo do avesso. Sofia estava ajudando Pedro a escolher a camiseta do dia. Ele fazia charme. Queria usar uma com estampa de dinossauro, mas ela implicava dizendo que aquele dinossauro parecia triste demais.
Eles riam e discutiam como irmãos. Eduardo assistia de longe, tomando café e tentando aproveitar um pouco de paz antes de ir para a empresa. Mas essa paz durou pouco. 9:30 da manhã. A campainha tocou. Eduardo estranhou, já que ninguém aparecia naquela hora sem avisar. Quando abriu a porta, lá estava ela, Patrícia. Impecável como sempre, de salto alto, vestido caro e uma cara que dava vontade de fechar a porta de novo. A gente precisa conversar, ela disse, empurrando a porta com a bolsa no ombro como se fosse dona da casa. Eduardo travou por um segundo. Respirou fundo. Bom dia para você também, irmã. Não tenho tempo para bom dia hoje. É sério. Sofia, ao ouvir vozes, apareceu no corredor. Patrícia bateu o olho nela e já mudou a cara. É ela, né? Sofia recuou um passo. Eduardo se colocou na frente, protegendo sem pensar. Patrícia, vamos conversar lá fora. Não, vamos conversar aqui, agora. Na sua sala, Eduardo apontou para a porta do escritório. Eles entraram. Sofia ficou na escada, sem saber se ouvia ou se escondia. Pedro veio até ela e segurou sua mão. Dentro do escritório, Patrícia fechou a porta com força e virou de cara feia. Você tá completamente fora de si, Eduardo. Começou. Eu fui atrás dessa menina. Fui até o parque. Falei com gente da rua. Ela é conhecida. Vive fugindo da assistência social. Já foi vista com uns caras perigosos. Você sabe o risco que tá trazendo pra dentro da sua casa? Ela tem 11 anos. Ela tem histórico, isso sim. Viveu na rua, dormiu em galpão, andou com gente que você não ia deixar nem encostar no portão da empresa. E agora tá dividindo o teto com seu filho? Eduardo tentou manter a calma. Ela salvou o Pedro. Você não tem ideia de como ele era antes dela aparecer. E isso apaga o passado dela? Isso torna seguro? Ela é uma criança. E você é um homem público. Você não pode abrigar qualquer pessoa na sua casa. Isso vai explodir. Quando alguém souber, você vai cair. Vão dizer que perdeu o juízo. Eduardo encostou na parede. Cruzou os braços. Já esperava esse tipo de ataque, mas ainda assim doía ouvir. Você nunca foi de se importar com gente de verdade, né, Patrícia? Só se for de terno. Não é isso. Eu tô protegendo você, protegendo o Pedro e protegendo a empresa que o nosso pai construiu. Se isso sair na imprensa, é o fim. Então deixa eu te contar uma coisa. Eu prefiro perder tudo do que fingir. Que aquela menina não existe. Ela bufou irritada. Você quer pagar de herói, tudo bem. Mas ela não vai ficar aqui. Ou ela vai embora, ou eu vou fazer um escândalo que vai parar nas redes, nos jornais e até na justiça. Vai dar entrevista para explicar por que uma menina de rua dorme no quarto ao lado do seu filho? Eduardo sentiu o sangue ferver. Você faria isso? Você jogaria uma criança de volta na rua só para manter sua imagem limpa? Eu faço o que for preciso para proteger o que é meu. Ele se aproximou, firme. Então me escuta. Essa casa é minha. O Pedro é meu filho. E se você tentar levantar qualquer poeira em cima da Sofia, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Patrícia sorriu de canto, aquele sorrisinho de quem acha que tá no controle. Você tá apaixonado por essa história, mas cedo ou tarde vai acordar. E quando acordar, vai ser tarde demais. Ela virou e saiu do escritório sem olhar para trás. Passou por Sofia no corredor, olhou de cima a baixo com desprezo e saiu batendo a porta. Sofia ficou parada, muda. Tinha ouvido tudo. Cada palavra. Eduardo apareceu logo depois. Mas antes que dissesse qualquer coisa, ela soltou. Eu posso ir. Não quero atrapalhar. Você não tá atrapalhando. Sua irmã acha que sim. Minha irmã não manda aqui, mas manda no mundo lá fora. No mundo onde eu sou só a menina da rua, onde ninguém me quer por perto. Eu quero. Ela ficou em silêncio, os olhos vermelhos, o rosto duro, mas prestes a desmontar. Pedro, do alto dos seus 8 anos, apareceu de novo e falou com toda a pureza do mundo. Se ela for embora, eu não tento mais andar. Eduardo olhou para o filho, depois para Sofia. Entendeu ali que já não dava mais para voltar atrás. A conexão entre eles não era brincadeira.
era real. E talvez fosse justamente por isso que dava tanto medo. Eduardo não dormiu naquela noite. Ele deitou, ficou virando de um lado para o outro na cama, a cabeça cheia de pensamentos. A conversa com Patrícia não saía da mente. As palavras dela pareciam ecoar, machucando mais do que ele queria admitir. Ele tentava se convencer de que estava certo, mas o medo de estar sendo ingênuo batia forte. Era quase meia-noite quando ele se levantou, desceu a escada devagar e parou na porta do quarto de hóspedes. Bateu leve, só para conferir. Ninguém respondeu. Abriu com cuidado. Cama arrumada, travesseiro no lugar. Vazia. Coração acelerou. Correu pro quarto do Pedro. Também nada. Pedro dormia tranquilo, sozinho. Sofia tinha sumido. Ele pegou a chave do carro e saiu. Não sabia exatamente para onde ir, mas foi dirigindo devagar até o parque, o mesmo parque onde tudo tinha começado. Deixou o carro longe, andou a pé. O lugar estava quase deserto, só uns gatos de rua e um casal discutindo no fundo de um banco. Mas nada de Sofia. Tentou lembrar de tudo que ela tinha falado, do casarão abandonado, do galpão na zona leste, do lugar onde ela se sentia normal. Mas no fundo ele sabia. Sofia tinha voltado para a rua porque achava que era o certo, que ela não merecia mais do que aquilo. Eduardo voltou para o carro, ligou o motor e começou a dirigir sem rumo. Rodou por bairros que ele nunca entrava, passou por vielas apertadas, esquinas escuras, até que, numa calçada em frente a uma padaria, fechada, viu alguém encolhida, com um cobertor fino nas costas, deitada em cima de papelão. Parou o carro. Desceu. Chegou mais perto. Era ela. Sofia estava acordada. Olhava para o nada. Os olhos abertos, mas sem brilho. Quando viu Eduardo, não se mexeu. Só virou o rosto para o lado. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou sem emoção. "Procurando você." "Por quê? Por que você sumiu?" "Eu avisei que ia embora." "E você achou que eu ia deixar isso barato?" Ela deu um sorrisinho fraco. "Eu não sou problema seu, Eduardo." "É sim." Ela não respondeu. Ele se sentou ao lado dela, ali mesmo no chão. O cheiro era forte. Um saco de lixo estourado perto, comida velha espalhada, baratas correndo. Mas ele nem se importou. "Você não sabe o quanto tá mudando a vida do Pedro. Mas eu não posso ficar. Sua irmã tá certa. Eu sou um risco. Ela tá errada. E você sabe disso." Sofia ficou em silêncio. Um silêncio longo. Até que, de repente, apontou para frente da padaria. "Tá vendo aquele poste? Foi ali que a minha mãe caiu. Bem ali, na frente da porta. Eu fiquei com ela até de manhã. Todo mundo passou, olhou, mas ninguém ajudou. Um cara até chutou meu braço porque achou que eu ia pedir dinheiro." Eduardo fechou os olhos, tentando engolir aquilo. "Depois que levaram o corpo dela, eu fiquei aqui. Dormi aqui, no mesmo lugar. E ninguém nunca te levou para um abrigo? Assistência? Já tentaram. Mas lá dentro é pior. Tem gente que bate, que rouba, que faz coisa errada. É cada um por si. Na rua, pelo menos eu escolho onde dormir. E quem eu deixo chegar perto." Ela puxou o cobertor mais perto do corpo. "Quando eu fui para sua casa, eu achei que era mentira, que ia acabar logo. Mas aí o Pedro me chamou de amiga, me chamou de família." Eduardo olhou para ela, os olhos cheios. "E é mentira?" Ela engoliu seco. Olhou para o céu por uns segundos. "Eu queria muito que não fosse." Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio, ouvindo o barulho de um cachorro latindo ao longe e de um ônibus passando devagar. Eduardo se levantou. "Vem comigo." "Agora?" "Agora." Ela hesitou. Olhou para os lados. Pegou uma sacola pequena com umas roupas amassadas dentro. Ficou de pé. "Só se for por uma noite." "Só se for para sempre." Ele respondeu. No carro, o silêncio continuou. Sofia dormiu encostada na janela, o rosto mais leve. Eduardo dirigia devagar, com medo de acordar. Quando chegaram em casa,
Ele carregou Sofia no colo. Pela primeira vez, ela não reclamou. Não se mexeu. Parecia confiar. E isso, vindo dela, já era tudo. Colocou ela na cama do quarto de hóspedes. Cobriu. Antes de sair, ouviu ela falar baixinho de olhos fechados. Obrigada por me procurar. Ele sorriu. Obrigado por ter voltado. Saiu do quarto. Encostou na parede do corredor. E ali, sozinho, deixou as lágrimas caírem. Porque agora ele sabia. Ela era parte da vida deles. E ele não ia deixar ninguém tirar isso dele. Depois daquela noite, Eduardo acordou decidido. Não dava mais para deixar as coisas soltas. Sofia estava ali, dentro da casa dele, vivendo com eles, fazendo parte da rotina. E por mais que ele soubesse que estava agindo com o coração, ele também sabia que o mundo lá fora não ia entender tão fácil. Estava na hora de colocar tudo nos trilhos, pelo menos legalmente. Logo depois do café da manhã, enquanto Pedro brincava com carrinhos na sala e Sofia desenhava com umas canetinhas que encontrou numa gaveta, Eduardo subiu para o escritório e começou a fazer ligações. Pesquisou na internet, ligou para um amigo advogado, pediu contatos. Depois de uns 20 minutos, conseguiu o telefone de uma assistente social de confiança, chamada Ana Lúcia. Oi, bom dia. Meu nome é Eduardo. Ele começou com a voz firme. Eu preciso conversar com você sobre uma menina. Ela viveu nas ruas até pouco tempo atrás. Agora tá morando comigo. E eu quero fazer tudo do jeito certo. A mulher ficou em silêncio, por um segundo, talvez surpresa com aquele tipo de ligação. Certo, Eduardo. Você pode me dar mais detalhes? Ela tem quantos anos? Está indo à escola? Tem 11. E ainda não tá na escola. Chegou aqui há pouco tempo. A mãe dela morreu na rua. Desde então ela tá sozinha. Eu não consegui deixar ela voltar para aquilo, Ana. Lúcia combinou de ir até a casa dele na tarde do dia seguinte. Eduardo desligou o telefone sentindo um alívio. Era o primeiro passo. Mais à tarde, Patrícia apareceu sem avisar. De novo. Já soube da sua brilhante ideia, ela disse, entrando como se tivesse sido convidada. Eduardo nem perguntou como ela tinha descoberto. Sabia que ela sempre dava um jeito. Tô tentando resolver isso direito. Se é isso que te incomodava tanto, pronto. Tô chamando ajuda. Resolver como? Entregar ela pro conselho tutelar? É isso? Não. Eu quero que ela fique aqui. Quero que a justiça reconheça isso. Não vou esconder mais. E você acha que vai conseguir? Ela é menor de idade, sem documentos, sem nada. É um peso morto pro sistema. Eles vão tirar ela de você. E sabe o que mais? Vão investigar você. Eduardo encarou a irmã, cansado daquilo tudo. Que bom, porque quem não deve, não teme. Ela bufou e foi embora. No dia seguinte, Ana Lúcia chegou na casa com uma prancheta, um olhar firme, mas gentil. Tinha cara de quem já tinha visto de tudo. E parecia entender que o que Eduardo estava fazendo não era só bondade, era responsabilidade. Ela sentou com ele na sala e começou a fazer perguntas, muitas, como a menina chegou ali, se ele sabia onde ela tinha morado antes, se tinha certeza que ela não tinha família, como era a rotina dela ali. E por fim, perguntou se podia conversar com Sofia sozinha. Eduardo chamou a menina. Sofia veio com aquele jeito meio desconfiado, andando devagar, como se já soubesse que aquilo podia mudar tudo. Ana Lúcia levou ela para a varanda. Ficaram lá por quase 40 minutos. Eduardo tentou não ouvir, mas não conseguia evitar. A cada frase abafada que vinha, ele imaginava o que estavam falando. Sofia devia estar contando tudo. Da mãe, da rua, da morte, da noite da padaria, dele. Quando voltaram, Ana Lúcia sentou de novo, olhou direto nos olhos de Eduardo e disse: ela confia em você. E não é fácil uma criança nessas condições confiar em alguém. Eduardo engoliu seco. E agora? O que acontece? Agora, eu começo um processo de proteção temporária.
Legalmente, ela precisa de um responsável. Mas vai ter investigação, visita surpresa, relatório. Não é rápido. E não é simples. Mas ela pode continuar aqui? Por enquanto, sim. Desde que você aceite todas as condições. Inclusive, contato com a rede de proteção, psicólogo, médico e escola. Eu aceito tudo. Ana Lúcia sorriu de leve. Fechou a prancheta, levantou. Você tem ideia de quantas pessoas já fizeram o que você está fazendo? Muitas. Pouquíssimas. Mas quando fazem, muda tudo. Não só para criança. Para quem acolhe também. Naquela noite, Sofia estava mais quieta do que o normal. Pedro dormia, e ela ficou sentada na varanda, olhando para o céu. Eduardo foi até lá, se sentou do lado. Ela falou o que para você? Que você quer me ajudar. E é mentira? Ela deu de ombros. Eu só tenho medo. De quê? De ser levada, de perder vocês, de ser colocada num lugar ruim de novo. Eduardo estendeu o braço e puxou ela de leve para o lado dele. Se isso acontecer, eu vou atrás, de novo e de novo, até te trazer de volta. Ela ficou quieta, mas encostou a cabeça no ombro dele. E naquele gesto simples, Eduardo teve certeza de uma coisa. Ele estava no caminho certo, mesmo que fosse o caminho mais difícil. A semana tinha começado bem, até demais. Sofia estava indo para a escola nova, tímida ainda, mas animada. Pedro ficava ansioso, esperando ela voltar para casa só para contar como foi o dia, e ela fazia questão de ouvir tudo, como se fosse irmã mais velha mesmo. Eduardo ficava observando os dois e sentia orgulho, alívio, esperança. Era como se finalmente as coisas estivessem se encaixando, mas foi aí que aconteceu. Na terça-feira, tudo começou igual. Café da manhã, risada na mesa, Sofia fazendo careta pro suco de mamão. Eduardo levou ela até o ponto onde o transporte escolar passava. Ela entrou na van, deu tchau com a mão e sumiu na rua. Foi a última vez que ele viu ela naquele dia. À tarde, o motorista da van deixou Pedro em casa e disse: Hoje a menina não embarcou na escola não. Achei que ela tinha ficado em casa. Eduardo congelou. Como assim? Ela saiu com uma mulher. Achei que era da família. Tava de uniforme, tava normal. A diretora viu. O coração dele disparou. Ligou para a escola na mesma hora. A secretária atendeu. Disse que Sofia estava lá de manhã. Assistiu à primeira aula. Mas depois uma mulher apareceu dizendo que era da assistência social e levou ela embora. Disse que era urgente. Só que não tinha ninguém autorizado a fazer isso. Eduardo desligou o telefone com a mão tremendo. Correu pro carro, foi direto para a escola. Quando chegou, a diretora estava no portão, assustada. Me perdoa, Eduardo. A gente foi enganado. Ela tinha crachá, papel com carimbo, falou, firme, parecia oficial mesmo. Vocês não ligaram para mim. A gente achou que ela estava no sistema, que era parte do processo. Eduardo não respondeu. Entrou no carro e saiu voando. Ligou para Ana Lúcia, a assistente social. Me diz que foi você que mandou alguém buscar a Sofia. Do outro lado, silêncio. Não. Ninguém da rede levou ninguém hoje. Então ela foi levada por outra pessoa. Calma, Eduardo. A gente precisa entender. Eu vou entender sim. Do meu jeito. Ele desligou e foi direto pro parque. Perguntou para todo mundo. Segurança, vendedores, pessoal da limpeza. Ninguém tinha visto nada. Depois foi até o casarão onde ela costumava dormir antes. Ninguém ali sabia de nada também. Nem no galpão. Nem nas esquinas onde ela pedia comida. O sol já tinha ido embora quando ele parou o carro no meio-fio, com o braço no volante e a testa encostada. O carro desligado. O silêncio só quebrado pelos carros passando ao fundo. O peito apertava como se tivesse levando um soco atrás do outro. Voltou para casa de madrugada. Pedro estava acordado, esperando na escada, com os olhos cheios de lágrima. Ela foi embora? Eduardo se ajoelhou na frente dele. Não, filho. Ela foi levada. E eu vou trazer ela de volta. Mas por quê? Eu ainda não sei. Nos dias seguintes, Eduardo virou outro homem. Parou de ir para o trabalho.
Passava os dias batendo em porta de abrigo, conversando com gente da rua, indo atrás de qualquer pista. Mostrava foto, perguntava de novo. Teve gente que disse que viu uma menina parecida entrando num carro branco. Outros falaram que uma mulher tinha perguntado por ela 2 dias antes, dizendo que era da justiça, mas ninguém tinha certeza de nada, até que numa tarde uma ligação chegou. Eduardo? Quem fala? É o Jorge. Lembra de mim? Daquela noite na padaria? Era um dos caras que dormia na rua, que tinha falado com ele quando a mãe da Sofia morreu. Lembro sim. Fala. Vi a menina. Ontem. Tava com o braço roxo, andando rápido, com um cara que parecia nervoso. Ela olhou pra mim, como se quisesse ajuda. Mas não falou nada. Tava num bairro perto da linha do trem. Sei onde é. Eduardo anotou tudo. Ligou pra Ana Lúcia. Contou o que ouviu. Ela disse que ia mandar alguém da rede junto, para garantir que a abordagem fosse certa. Mas ele já estava pegando a chave do carro. Se demorar, ela some de novo. Foi direto pro endereço. Um prédio velho, com janelas quebradas e uma escada, estreita. Lá em cima, batendo em portas uma a uma, ouviu um barulho vindo do fundo do corredor. Gritos abafados, passos apressados. Correu até a última porta. Bateu. Nada. Bateu mais forte. Sofia? Sofia, tá aí? Um silêncio. E então, um barulho rápido. Como se alguém corresse do outro lado. Eduardo recuou. Deu impulso. Arrebentou a fechadura com um chute. A porta abriu com tudo. Lá dentro, um quarto pequeno, sujo, com colchão no chão e cheiro forte de cigarro. E ali, no canto, ela, Sofia, tremendo com os olhos arregalados, o rosto machucado. Sofia! Ela correu para ele. Se agarrou como se nunca mais fosse soltar. Atrás, um homem tentou sair por outra porta, mas deu de cara com 2 agentes da assistência social que chegaram bem na hora. Foi detido na hora. A polícia veio depois. Eduardo levou Sofia no colo até o carro. Ela tremia, mas não chorava. Só segurava forte o braço dele. Dentro do carro, já mais calma, ela sussurrou. Eu sabia que você vinha. E ele respondeu com a voz embargada. Eu nunca ia deixar você para trás. O silêncio no carro era pesado, mas não era de tensão. Era daquele tipo que vem quando a pessoa tá exausta demais até para pensar. Sofia continuava encolhida no banco de trás, segurando uma pelúcia velha que Pedro tinha deixado por ali. Eduardo olhava pelo retrovisor de tempo em tempo, só para garantir que ela ainda estava ali, que era real. Depois de tanto procurar, tanto desespero, ela finalmente estava de volta. Chegaram em casa quase meia-noite. Pedro estava acordado, de pijama, sentado no sofá com um cobertor nas costas. Quando viu Sofia entrar pela porta, levantou correndo. Os 2 se abraçaram forte. Ela ainda estava fraca, machucada, mas apertou ele como se fosse a última vez. Eu achei que você tinha morrido, Pedro disse, chorando baixinho. Sofia não respondeu. Só encostou o rosto no ombro dele. Eduardo levou ela até o quarto. Quis ajudar a trocar de roupa, mas ela disse que conseguia sozinha. Ficou no banheiro por um tempão. Quando saiu, usava um pijama velho da irmã de Eduardo, que ele tinha guardado, sem saber por quê. No rosto, os machucados já pareciam mais suaves, mas nos olhos, ainda tinha medo. Antes de dormir, ela foi até o quarto de Pedro. Deitou no colchão no chão e esticou a mão para ele, como sempre fazia. Eu tô aqui, tá? Ele não respondeu. Só segurou a mão dela. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para Ana Lúcia. Contou tudo. Ela apareceu logo cedo, junto com 2 assistentes da rede. Levaram Sofia para o hospital para fazer exame, checar os hematomas, ver se precisava de algo mais. O cara que tinha levado ela estava preso. A polícia ia investigar. Mas Sofia quase não falava sobre o que tinha acontecido lá dentro. Só dizia que teve medo. Muito medo. Na semana seguinte, a rotina começou a tentar voltar ao normal. Sofia voltou a frequentar a escola, mas agora com escolta.
Eduardo contratou um motorista de confiança só para levar e buscar os dois. A casa ganhou câmeras novas e ele passou a dormir com o celular na mão toda noite. Pedro continuava se recuperando, mais do que nunca queria caminhar. Cada passo agora parecia mais importante, como se fosse por ele e por ela. Sofia ajudava sempre, mesmo ainda meio abalada. Era como se ela estivesse tentando se manter forte só para mostrar que ainda dava para confiar nela. Mas o perigo ainda rondava. Numa tarde qualquer, Eduardo recebeu uma notificação no celular. Um e-mail estranho, sem assunto, só com uma frase: "Você mexeu com gente errada. Crianças de rua não são sua responsabilidade." Ele congelou. No começo, achou que podia ser só ameaça vazia. Alguém revoltado, sei lá. Mas depois vieram outras. Mensagens pelo WhatsApp de número desconhecido. Cartas deixadas na portaria da empresa. E até um envelope sem remetente na caixa do correio da casa. Dentro, uma foto. Sofia na escola, no recreio, tirada de longe. A raiva e o medo se misturaram. Na mesma hora, Eduardo chamou Ana Lúcia e contou tudo. Ela ficou preocupada, ligou para a promotoria. Disseram que isso podia ser coisa de gente ligada ao tráfico de exploração infantil. Redes de aliciamento, onde crianças de rua eram marcadas por alguém e depois recolhidas à força para servir em esquemas de roubo, drogas ou coisa pior. Sofia pode ter sido vista como propriedade de alguém, Ana Lúcia disse. E agora você virou alvo por ter tirado ela dessa linha. Eduardo ficou em choque. Até então, ele achava que estava enfrentando preconceito, burocracia, família complicada. Mas agora era outra coisa. Era crime. Gente perigosa. Gente que não ia parar só porque ele estava com raiva. E o que a gente faz? Ele perguntou sentindo o estômago embrulhado. Proteção total e acelerar o processo de guarda. Se ela estiver legalmente sob sua responsabilidade, você ganha poder de decisão. E isso pode impedir que tirem ela de novo. Eduardo reforçou a segurança. Mudou rotinas. Sofia deixou de sair sozinha. Tudo tinha que ser controlado. Mas por dentro, ele estava fervendo. E o pior, não podia demonstrar isso para os dois. Pedro continuava animado, sem entender o tamanho do perigo. Sofia, ela sentia, e sentia tudo. Uma noite, os dois estavam jogando o jogo da memória na sala. Sofia estava mais calada do que o normal. "Você tá estranha", Pedro disse, com a sinceridade que só uma criança tem. Ela olhou para ele, sem graça. "Tô só cansada." "Tá com medo?" Ela hesitou. Pedro olhou para ela, pensou um pouco e respondeu: "Eu também fiquei com medo quando disseram que eu não ia mais andar. Mas você não deixou eu acreditar. Então agora é sua vez de não acreditar neles." Eduardo ouviu aquilo da porta e segurou o choro. Era nesses momentos que ele entendia o tamanho da ligação entre eles. Mais do que proteção, era amor. Puro, de verdade. Sem nome bonito, sem laço de sangue. Era só amor. Naquela mesma noite, Sofia foi até o quarto de Eduardo. Bateu na porta, devagar. "Posso?" "Claro." Ela entrou, ficou parada na porta. "Eu queria falar uma coisa." "Fala, filha." Ela arregalou os olhos. "O quê?" Eduardo sorriu. "Falei, filha, porque é assim que eu te vejo. Pode demorar o tempo que for, mas vou fazer isso ser oficial. E ninguém vai tirar você de mim." Ela não disse nada. Só correu e abraçou ele com toda a força que tinha. Não, chorou. Não disse "eu também." Só apertou forte. E foi o suficiente para ele entender tudo. Mas lá fora, o perigo não tinha ido embora. Os dias começaram a passar de um jeito diferente. A tensão ainda existia, claro. Os olhares atentos, a vigilância reforçada, os cuidados dobrados com quem entrava e saía da casa. Mas ao mesmo tempo, dentro daquele lar, alguma coisa bonita ia crescendo. Um tipo de silêncio confortável, sabe? Aquele que não pesa. Aquele que faz a gente sentir que tá no lugar certo. Sofia já não dormia mais no colchão do chão.
tinha ganhado uma cama de verdade, um armário com roupas escolhidas por ela mesma e até uma plaquinha com o nome colado na porta. Eduardo não queria que ela achasse que aquilo era só de passagem, e ela também parecia finalmente estar começando a acreditar que podia ficar. Pedro não largava dela. Os dois tinham agora uma rotina de estudo, fisioterapia, desenho, videogame e histórias inventadas. Se deixasse, passavam o dia todo grudados. Sofia era paciente com ele. Tinha um jeito único de explicar as coisas. Quando ele travava num exercício ou caía tentando andar, ela não fazia cara de pena. Ela dava risada, dava bronca, e depois levantava ele com as 2 mãos. Eles se entendiam no olhar. Numa tarde chuvosa, Pedro chamou Eduardo no quarto. Tava com Sofia, os dois sentados no chão, com folhas de papel espalhadas. Eduardo entrou, curioso. Pai, olha isso aqui. Era um livrinho feito por eles. Papel dobrado, grampeado no meio. Na capa, escrito com canetinha. A história do Pedro e da menina que ensinou ele a voar. Eduardo pegou o livro, abriu com cuidado e começou a ler. Os desenhos eram simples, feitos com traços tortos, mas cheios de cor. A história contava sobre um menino que vivia num castelo triste, preso numa cadeira com rodas quadradas. Um dia, uma menina com capa de chuva apareceu e disse que ele podia voar. Ele não acreditou, mas ela insistiu. E no final, os dois voaram, juntos até um lugar onde ninguém mandava neles. Eduardo não aguentou, chorou. Tentou esconder, mas Pedro viu. Tá chorando, pai? Tô, mas é de alegria. Sofia ficou sem graça, mas sorriu. Era raro ver ela sorrindo daquele jeito. Solto. Verdadeiro. No sábado, Eduardo levou os dois pra praia. Não era programado. Acordou com essa vontade, jogou tudo dentro do carro e partiu. A estrada foi só risada, música no rádio, briga pra ver quem ia escolher a próxima música e piada ruim do Pedro. Na praia, Pedro ficou deitado na areia, sentindo o sol e o vento. Sofia entrou na água até a cintura, brincou com as ondas, riu alto. Eduardo, olhando os dois de longe, se pegou pensando. Como ele tinha vivido tanto tempo sem isso? Na volta, já de noite, Pedro dormiu no banco de trás, com a cabeça encostada no ombro da Sofia. Ela ficou passando a mão no cabelo dele, como se fosse de verdade uma irmã mais velha. Eduardo dirigia em silêncio, com o coração quente. Nos dias seguintes, os três viraram um time. Faziam compras juntos, cozinhavam juntos, ou tentavam. Um dia, Pedro tentou fazer bolo e quase botou fogo no forno. Sofia riu tanto que caiu no chão. Eduardo ficou bravo no começo, mas depois estava rindo igual. Eles criaram até um dia do pijama, toda sexta à noite. Escolhiam um filme, colocavam colchonetes na sala, pipoca, refrigerante e ficavam até tarde contando histórias. Às vezes, Sofia dormia no meio do filme. Outras vezes, Pedro apagava no colo dela. Ana Lúcia, a assistente social, continuava fazendo visitas. Acompanhava tudo. Um dia, depois de ver os três juntos num desses finais de tarde, ela chamou Eduardo num canto e disse: "Você criou uma família sem perceber." "Eu percebi sim, só tava com medo de admitir." Ela sorriu. "Vai por mim. Isso aqui é mais sólido do que muito casamento por aí." Mas nem tudo era paz. Uma noite, Eduardo encontrou uma carta na caixa de correio, escrita à mão com letras firmes. A história. "Bonita de vocês vai acabar. Tem gente grande de olho nisso. Ela não pertence a você." Ele rasgou a carta na hora, mas o estômago embrulhou. Aquela sensação de estar sendo vigiado voltou. Ele reforçou ainda mais a segurança. Não contou nada para Sofia nem para Pedro, mas passou a trancar a porta 2 vezes. Passou a dormir mais leve, com um ouvido sempre atento. Mesmo assim, ele não recuou. Muito pelo contrário, levou Sofia para fazer exames completos. Psicólogo, clínico geral, pediatra. Começou a providenciar os documentos para a adoção legal. O processo era lento, mas estava andando. E cada passo era uma vitória. Uma noite, enquanto os três jantavam,
Pedro parou de mastigar e perguntou, do nada: Pai, quando ela vai ter nosso sobrenome? Sofia quase engasgou. Como assim? Tipo, Sofia Andrade. Igual o nosso. Eduardo olhou para ela. Ela abaixou os olhos, mas dava para ver que estava sorrindo, mesmo tentando esconder. É só uma questão de tempo, ele respondeu. Sofia levantou da cadeira, foi até o corredor sem dizer nada. Eduardo achou que ela tinha se assustado, mas, quando foi atrás, encontrou ela sentada no chão, com as mãos cobrindo o rosto. E chorando. Pela primeira vez, chorando de verdade. Ele sentou do lado. É muito pra mim, ela disse entre soluços. Você merece tudo isso, e muito mais. Eu não sei se sei ser filha de alguém. Ninguém sabe. A gente vai aprendendo junto, ela. Olhou pra ele com os olhos vermelhos. Obrigada por não desistir de mim. Nunca passou pela minha cabeça, e naquele momento, ali no chão do corredor, os dois se abraçaram de novo. Como pai e filha, como se fossem feitos para se encontrar, mesmo que por caminhos difíceis. Era um domingo qualquer, sol de leve, nada demais acontecendo. Pedro e Sofia estavam na garagem tentando montar uma pipa com varetas tortas e papel de presente. Eduardo estava na varanda, tomando um café frio que já tinha esquecido ali. Tudo parecia tranquilo, até o celular dele tocar. Era Mauro, o segurança de confiança da empresa. Aquele mesmo que tinha ajudado ele a procurar informações sobre a Sofia lá no começo. A voz dele estava diferente, mais séria do que o normal. Eduardo, achei uma coisa. O quê? Um nome. Deu um estalo ontem à noite. Você lembra que a mãe da Sofia se chamava Cláudia? Claro. Cláudia o quê? Cláudia Duarte. Eduardo, ela trabalhou na nossa empresa. Eduardo travou. Como assim? Antes de sumir, ela foi funcionária da área de costura da antiga fábrica têxtil que a gente comprou. Eu puxei no sistema antigo. Tava lá. Cláudia Duarte, auxiliar de produção. Ficha limpa. Mas foi demitida há alguns anos. Motivo: quebra de confiança. Só que aí vem o detalhe. Eduardo já estava de pé. Fala logo, Mauro. Uns meses antes de ser mandada embora, ela fez uma denúncia interna. Alegou que uma supervisora estava desviando o material da fábrica. A denúncia sumiu do sistema. Mas consegui puxar nos registros arquivados. A supervisora era Patrícia Andrade. O silêncio que ficou do outro lado do telefone dava para cortar, com uma faca. A sua irmã mandou a mulher embora, Eduardo. E, pelo que parece, apagou tudo para esconder o caso. Eduardo desligou sem dizer nada. Ficou parado por uns segundos, olhando para o nada. O mundo parecia ter virado de ponta cabeça de novo. Não era só sobre ajudar uma menina da rua. Era sobre reparar uma injustiça. Uma tragédia causada dentro da própria família. No mesmo dia, ele foi até o escritório da empresa. Não avisou ninguém. Pegou o elevador direto para o andar da presidência, entrou na sala de arquivos e começou a revirar tudo. Passou horas mexendo em pastas, abrindo caixas antigas, puxando relatórios esquecidos. No fim da tarde, achou o que queria. Uma folha amarelada com o carimbo original da denúncia. Cláudia Duarte relatando que a supervisora Patrícia A. estava desviando tecidos e repassando por fora. Relato datado, assinado. E depois, o carimbo de arquivado por falta de provas. Mas ali, na mesma pasta, um relatório interno assinado por outro funcionário confirmava o esquema. Só que esse relatório tinha sido rasurado. Eduardo ficou com aquilo na mão, olhando. O sangue fervia. Na segunda-feira, chamou Patrícia na sala dele. Senta, a gente precisa conversar. Ela entrou com um andar firme de sempre, sem desconfiança. O que foi agora? Mais alguma aventura com a sua filha adotiva? Eduardo jogou os papéis na mesa. Você lembra da Cláudia Duarte? Patrícia olhou os papéis. Em 2 segundos, a expressão dela mudou. Onde você achou isso? Por que você nunca me contou que ela trabalhou aqui? Porque não fazia diferença. Era só uma funcionária qualquer. Ela era a mãe da Sofia.
O silêncio caiu como um soco. Patrícia ficou branca. Isso muda muita coisa, Patrícia. Ela fez uma denúncia contra você e você mandou ela embora. Eu protegi a empresa. Você sabe como funciona. Era só uma funcionária de chão de fábrica. Queria aparecer, arrumar confusão. Ela ficou na rua por sua culpa e morreu na rua. E a filha dela tá na minha casa agora, com a vida toda marcada por isso. Patrícia cruzou os braços. E o que você vai fazer com isso? Eu vou entregar para o Ministério Público e vou contar tudo, porque chega de passar pano para esse tipo de coisa. Não. Importa-se a minha irmã. Você destruiu uma vida. Você tá exagerando. Você não tem ideia do que essa menina passou. E mesmo assim, ela salvou meu filho. Patrícia tentou manter a pose, mas Eduardo viu nos olhos dela. Sabia que a máscara estava começando a cair. Pode fazer o que quiser, ela disse. Mas se isso virar público, você também se suja. Eu me limpo no mesmo dia. Você não. Ela saiu da sala batendo a porta. Eduardo ficou ali, respirando fundo. Ainda tremia. Mas agora, a decisão estava tomada. Ia seguir até o fim. Naquela noite, contou tudo para Sofia. Explicou cada parte, sem esconder nada. Ela ouviu tudo quieta, com os olhos fixos nele. Então, minha mãe foi mandada embora por causa disso? Sim. E foi por isso que vocês foram parar na rua. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, estava diferente, mais madura, mais dura. Eu sabia que ela era honesta. Ela sempre dizia que nunca ia aceitar injustiça. Agora eu sei que ela não mentiu. Ela era forte. E agora, eu tenho que ser também. Sofia se levantou. Foi até a estante onde ficavam as fotos da família. Pegou uma moldura vazia, daquelas que vêm com foto de modelo e ainda não tinham trocado. Acho que tá na hora de colocar a foto da minha mãe aqui também. Eduardo assentiu. Ela olhou para ele firme. E tá na hora da gente fazer justiça por ela. Na manhã de terça-feira, Eduardo chegou na empresa com um envelope debaixo do braço. Tava calmo por fora, mas por dentro parecia um furacão. Caminhou firme até a sala de reuniões. Pediu para avisarem a Patrícia que precisava de uma conversa urgente. Ela apareceu 15 minutos depois, com o salto batendo forte no chão, cara fechada, e a pose de quem ainda achava que tinha o controle. O que é agora? Fecha a porta, Patrícia. Ela não gostou do tom, mas fechou. Eduardo colocou o envelope sobre a mesa. Não falou nada, só empurrou na direção dela. Patrícia puxou, abriu, olhou os papéis e congelou. Eram cópias da denúncia da Cláudia, o relatório interno com a assinatura rasurada, os registros de movimentação dos tecidos desviados e mais. Prints dos e-mails antigos que Mauro tinha resgatado, com conversas suspeitas entre ela e um fornecedor. De onde você tirou isso? Não importa. O que importa é que eu tenho. E já enviei uma cópia para o Ministério Público. Ela jogou os papéis na mesa. Você tá me ameaçando? Não, só tô te avisando. Não quero mais nada disso nas minhas costas, nem do meu filho, e nem da Sofia. Você quer destruir a própria irmã por causa de uma menina da rua? Não é por causa dela, é por causa da verdade. A Cláudia não era qualquer uma. Ela era gente. E você tratou ela como lixo. E agora quer que eu finja que não vi? Acabou. Você acha que vai sair disso limpo? Tô saindo mais limpo do que você. Eu te tiro da empresa, Eduardo. Ele riu de leve, sem humor. Tenta. Porque quando isso aqui estourar, e vai estourar, você vai estar ocupada demais com advogado para pensar em reunião de diretoria. Eu ainda sou sua irmã, e isso faz doer mais. Ela olhou para ele com raiva, com desprezo, com tudo junto. Mas não disse mais nada. Saiu da sala como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. No mesmo dia, o conselho da empresa recebeu um e-mail formal de Eduardo pedindo afastamento temporário da presidência. Disse que precisava cuidar da família e que confiava nos diretores para manter tudo funcionando. A empresa entrou em alvoroço. Teve gente que achou que era briga interna. Teve gente que começou a puxar o fio.
Em menos de 2 dias, o burburinho da denúncia antiga chegou até o jurídico da firma. E então, explodiu de vez. Um portal de notícias publicou uma matéria com o título: Filha de ex-funcionária denuncia injustiça e expõe corrupção interna em empresa milionária. A reportagem trazia o passado da Cláudia, o sumiço, do caso, o envolvimento da Patrícia e o acolhimento da menina por Eduardo. Não citava o nome da Sofia, mas deixava claro que a história era real. A matéria viralizou. Comentários, repostagens, gente revoltada. Patrícia foi chamada para prestar esclarecimentos. Negou tudo no começo. Mas os documentos eram muitos. Os indícios estavam ali, e agora, com a história pública, ela não podia apagar mais nada. Naquela noite, a casa de Eduardo estava mais silenciosa do que nunca. Pedro dormia. Sofia também. Mas Eduardo estava acordado na varanda, com um copo de água nas mãos e 1000 pensamentos na cabeça. O celular vibrou. Era uma mensagem. Você vai pagar por isso. Sua família nunca mais vai ter paz. Sem nome. Sem número salvo. Mas ele já sabia de onde vinha. Patrícia. Ou alguém ligado a ela. Alguém que achava que o poder ainda mandava mais do que a verdade. Ele apagou a mensagem. Levantou. Entrou em casa e foi até o quarto da Sofia. Abriu a porta devagar. Ela dormia com o rosto calmo, diferente daquela menina desconfiada que ele conheceu no parque. Agora ela tinha um lar. E ele ia proteger aquilo com tudo. Na manhã seguinte, Ana Lúcia apareceu cedo. Trazia novidades. O Ministério Público tinha aberto um inquérito. E mais, o processo de guarda provisória da Sofia seria agilizado. Você está prestes a se tornar responsável legal por ela, disse. Eduardo sorriu. E quando isso acontecer, ela vira oficialmente minha filha? Exatamente. Sofia ouviu isso do corredor. Não disse nada. Só correu até ele e pulou nos braços. Agora eu acredito. Ela falou baixinho. Em quê? Que eu não sou mais sozinha. E nesse momento, nem as ameaças, nem o escândalo, nem a raiva da Patrícia tinham força para quebrar aquilo. Nos dias que vieram depois do escândalo, a vida virou uma montanha-russa. A denúncia contra a Patrícia se espalhou pelos noticiários. As redes sociais explodiram. Tinha gente apoiando Eduardo, chamando ele de herói, homem de coragem. Mas também tinha os outros, os que diziam que ele estava destruindo a própria família por causa de uma menina qualquer. Gente que não sabia nada, mas falava como se soubesse tudo. Dentro de casa, Eduardo tentava manter tudo funcionando. Levava Sofia na escola, acompanhava Pedro na fisioterapia, cuidava das refeições, das tarefas, da rotina. Mas por dentro, o cansaço vinha batendo forte. Era a pressão de todo lado. Advogado, imprensa, gente da empresa querendo explicação, conselheiros tentando convencê-lo a recuar antes que fosse tarde demais. Num sábado, ele recebeu a visita de um dos sócios mais antigos da empresa. Um homem sério, mas que sempre respeitou Eduardo. A gente entende sua posição, Eduardo. Mas isso está afetando os negócios. Investidores começaram a recuar. A imagem da empresa está ligada ao seu nome. E com todo esse escândalo, muita gente está pulando fora. Eduardo ficou em silêncio. Eu preciso saber se você vai continuar na presidência quando isso acabar. Porque se não for, a gente precisa de uma transição urgente. Eu não sei. Ele respondeu sincero. Pela primeira vez eu não sei. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo sentou sozinho na sala. Luz apagada. Só a TV ligada no mudo, como se fosse companhia. Ele estava cansado. Muito. Se perguntava se tinha feito certo em mexer nessa história toda. Se teria sido melhor só acolher a Sofia quieto, cuidar dela, sem cavar o passado, sem enfrentar a irmã. Pegou uma foto antiga. Ele, Patrícia e os pais, numa festa da empresa, todos sorrindo. Uma família rica, tradicional, respeitada. Tudo parecia perfeito na foto, mas agora ele sabia.
Por trás daquele sorriso tinha muita coisa podre. No meio do silêncio, escutou passos. Era Sofia. Desceu as escadas com uma blusa larga e o cabelo preso de qualquer jeito. Não tá conseguindo dormir? Não muito. Ela se sentou do lado dele no sofá. Tá pensando em ir embora? Ele ficou surpreso. Quem te falou isso? Ninguém. Mas dá pra ver na sua cara. Você tá diferente. Eu só tô tentando entender o que fazer. Você quer que eu vá embora? Ela perguntou de um jeito seco, mas com o medo escondido nos olhos. Claro que não. Então qual é o problema? Eduardo respirou fundo. Olhou pra ela. O problema é que quanto mais eu luto por você, mais gente eu perco. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse: eu já perdi todo mundo. Minha mãe, meus amigos da rua, gente que me ajudava. Você não me deve nada, Eduardo. Se quiser desistir agora, eu entendo. Ele balançou a cabeça. Não é isso. Eu não tô querendo desistir. Mas eu tô perdendo o que construí por anos. A empresa, minha imagem, a confiança de gente que andou comigo. A vida inteira. E o que você ganhou? A pergunta dela veio seca, direta, daquelas que não tem como escapar. Ele olhou para ela. E viu tudo. A menina que chegou suja, desconfiada, com o olhar de quem não esperava nada de ninguém. E agora ali, sentada no sofá da sala dele, de pijama, perguntando se ele ainda ia continuar. Eu ganhei você e o Pedro. Ele respondeu, com a voz falhando. E isso vale mais do que qualquer empresa. Ela encostou no ombro dele. Ficaram ali em silêncio por um tempo. No dia seguinte, Eduardo convocou uma reunião com o conselho da empresa. Sala cheia. Caras sérias. Corações frios. Ele entrou com uma pasta na mão e um olhar tranquilo, mas decidido. Eu vou me afastar definitivamente. Um burburinho começou. Os sócios se entreolharam. Patrícia não estava ali. Já tinha sido afastada. Mas a presença dela ainda rondava. Eu passei anos aqui dentro. Dei minha vida para essa empresa. Fiz tudo o que podia para manter o nome da nossa família. Mas agora, eu tenho outras prioridades. E minha consciência não me deixa mais fingir que tá tudo bem. Um dos sócios tentou interromper. Eduardo, você não precisa tomar essa decisão agora. Preciso sim. Porque se eu demorar, vou começar a pensar demais. E eu já sei o que quero. Quero ser pai do Pedro e da Sofia. Quero cuidar da minha casa. Quero dormir tranquilo. E quero olhar no espelho e ver alguém que não se esconde atrás de terno e... crachá, pump. A reunião terminou em silêncio. Sem discussão. Ninguém tinha o que dizer. Naquela tarde, ele voltou para casa mais leve. Pegou os dois na escola. Sofia entrou no carro, olhou para ele e perguntou. E aí? Eu escolhi vocês. Pedro bateu palminha no banco de trás. Sofia ficou quieta. Mas depois, com os olhos meio úmidos, disse. Agora é a gente contra o mundo, né? Sempre foi. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não sentiu medo nenhum do que vinha pela frente. A rotina dentro da casa de Eduardo já era outra. Tinha cheiro de pão saindo do forno no fim da tarde, som de risada vindo da sala e desenho grudado na geladeira. Era uma bagunça boa, daquelas que mostram que tem vida dentro do lugar. Pedro estava mais animado a cada dia. Já não pedia pra ficar no sofá o tempo todo. Queria andar, queria tentar. Mesmo caindo, levantava com vontade. E Sofia estava lá, sempre. Do lado, segurando a mão, puxando pela cintura, gritando: Vai, campeão! Como se estivesse na arquibancada de um estádio. Eduardo assistia tudo de perto. Participava quando dava, mas também deixava os dois terem aquele espaço só deles. Era bonito de ver. Pareciam irmãos mesmo. E ele já nem lembrava como era a casa, sem aquela presença forte da Sofia andando de um lado para o outro, controlando tudo com aquele jeitinho firme e doce ao mesmo tempo. Foi numa quarta-feira, fim de tarde, que a mudança começou de verdade. Ana Lúcia apareceu na casa com uma pasta na mão e o rosto sério, mas com um leve sorriso no canto da boca. Eu trouxe as últimas atualizações do processo. Eduardo chamou Sofia para sentar com eles. Ela ficou meio nervosa,
mas veio. Sentou no sofá, abraçada a uma almofada, escutando tudo com atenção. Ana Lúcia explicou que o processo de guarda estava praticamente concluído. Só faltava uma audiência, com o juiz para confirmar tudo. E depois, ela seria oficialmente filha de Eduardo. Sofia ficou em choque. Olhou para Eduardo com os olhos arregalados. De verdade, ele respondeu. Ela ficou muda. Só deu um sorrisinho de canto, mordeu o lábio e continuou abraçada na almofada. Mas não era só isso. Ana Lúcia abriu a pasta de novo, puxou um papel diferente. Era velho, amarelado e tinha uma foto grampeada. Isso aqui é de antes da Cláudia ser demitida. Eduardo se aproximou. É o quê? Uma ficha de funcionário e uma cópia do crachá. Acontece que ela fez um cadastro interno para dependentes. Na época, o sistema era em papel, e nesse cadastro, ela colocou o nome da filha, com o nome completo, e uma observação escrita à mão. Sofia se aproximou curiosa. Observação? Ana Lúcia leu em voz alta. Caso algo aconteça comigo, peço que minha filha seja protegida. Ela é tudo que eu tenho. Tem um coração bom e uma coragem maior que o mundo. Não deixem ela se perder. O silêncio tomou conta da sala. Sofia ficou com os olhos cheios d'água. Isso é da minha mãe? Ana Lúcia assentiu. É. Ela pegou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil. Passou o dedo pelas palavras, como se quisesse sentir a presença da mãe ali. Eduardo ficou olhando, sentindo um nó na garganta. Ela escreveu isso por medo, né? Talvez. Ou por amor, Ana Lúcia disse. Naquela noite, Sofia pendurou a folha num quadro que ficou na parede do quarto dela. Foi a primeira vez que ela chamou aquele quarto de meu quarto. No dia seguinte, Eduardo foi chamado para uma reunião rápida na promotoria. Chegando lá, foi recebido por uma promotora que ele ainda não conhecia. Ela estava com uma pasta nas mãos e uma expressão séria. Senhor Eduardo, tivemos um avanço nas investigações do caso da senhora Cláudia. Que tipo de avanço? Um dos antigos funcionários da empresa, que pediu anonimato, apareceu com cópias de conversas e recibos que confirmam o esquema de desvio. E mais, temos uma gravação. Patrícia tentando convencer ele a sumir com os documentos. Eduardo ficou em silêncio. A promotora continuou. Com isso, a investigação vira criminal. E Patrícia pode ser presa. Ele balançou a cabeça devagar. Eu só queria que a justiça fosse feita. Não é vingança. Entendo, mas agora o caso está nas mãos da justiça. Na volta para casa, Eduardo dirigia com a cabeça cheia. Pensava em tudo o que tinha acontecido desde o dia que viu Sofia pela primeira vez no parque. A menina suja, de roupa velha, puxando seu filho da cadeira de rodas. E agora, ela estava ali, de crachá na escola, quarto arrumado, quase com o sobrenome dele. Quando chegou em casa, encontrou Pedro e Sofia no quintal. Pedro de pé, com os braços abertos, tentando se equilibrar. Sofia atrás, pronta para segurar. Vai! Só mais um! Ela gritava. Pedro deu um passo, depois outro, e mais um. Cambaleou, mas ficou de pé. Sozinho. Por uns 3 segundos, Eduardo correu até eles. Abraçou os dois, chorando, rindo, tudo junto. Eu consegui, pai. Pedro gritou. Conseguiu sim, filho. Sofia olhou para Eduardo com o rosto suado e o cabelo grudado na testa. Isso é só o começo, sabia? Ele sorriu. Eu sei. E ali, naquele quintal simples, com o fim da tarde pintando o céu de laranja, os 3 entenderam uma coisa que ninguém podia explicar direito. Tinha começado com um acidente, com um encontro improvável, com dor, com perda, com medo. Mas agora era amor, real. E ninguém podia tirar isso deles. O dia amanheceu nublado, acordaram mais cedo do que o normal. Sofia colocou uma roupa simples, mas arrumada. Calça jeans nova, camisa branca com botão,
e o tênis que Eduardo tinha comprado fazia pouco tempo. Ela passou um tempo em frente ao espelho do quarto, alisando o cabelo com a mão e ajeitando a gola da camisa. Não era vaidade, era nervosismo. Tá bonita, Pedro falou da porta, com um sorrisinho tímido. Ela sorriu de volta, mas não respondeu. Desceram os dois juntos. Eduardo já estava esperando na sala, terno escuro, cara séria, mas com aquele olhar de pai que diz: tô aqui. Ana Lúcia também estava lá, com uma pasta na mão e a voz sempre calma. A audiência é rápida, Sofia. O juiz só quer ouvir de você. Quer entender como você tá, o que quer. Ninguém vai te pressionar. É só falar a verdade. Eu sei, mas dava para ver nos olhos dela que o coração estava acelerado. No caminho para o tribunal, o silêncio dentro do carro foi pesado. Eduardo dirigia com as duas mãos firmes no volante. Sofia olhava pela janela o tempo todo, os dedos apertando um no outro sem parar. Pedro ficou em casa com a cuidadora. Ele queria ir, mas Eduardo achou melhor não. Chegaram uns 20 minutos antes do horário marcado. O prédio do fórum era grande, frio, cheio de gente passando com pastas, terno, cara fechada. Sofia ficou pequena ali. Parecia menor do que era. Sentaram, num banco de madeira do lado de fora da sala de audiências. Eduardo segurava a mão dela. Ana Lúcia ficou em pé, olhando o relógio, checando papéis. Quando o oficial chamou o nome da Sofia, ela levantou devagar. Eduardo se inclinou, olhou no olho dela. Você é mais forte do que imagina. Só entra lá e fala com o coração. Ela assentiu. Entrou na sala com Ana Lúcia do lado. Eduardo ficou esperando do lado de fora, com o estômago embrulhado. Lá dentro, o juiz era um homem de expressão firme, mas com olhos gentis. Tinha uma pilha de documentos na frente dele, mas largou tudo quando ela entrou. Oi, Sofia, tudo bem? Tô bem. Senta aqui na frente, por favor. Ela se sentou. Não olhava direto para ele. Só observava o chão, os pés, a beirada da mesa. Eu li tudo sobre sua história, viu? E antes de qualquer coisa, quero dizer que sinto muito pelo que você passou. Sofia respirou fundo. Não falou nada. Mas hoje, eu só quero ouvir você. Esquece o que tá no papel. Esquece o que os adultos disseram. Eu quero saber de você. O que você quer, Sofia? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou o olhar, direto pro juiz. Eu quero ficar com o Eduardo e com o Pedro. Por quê? Porque é o único lugar onde eu me sinto segura, onde eu sou tratada como gente. Lá eu tenho cama, comida, carinho. Eu tenho alguém que escuta o que eu falo. E eu nunca tive isso. O juiz assentiu com a cabeça. E você se sente filha dele? Sim. Mesmo se o papel não disser isso, eu sou. Ele me protege. Ele me abraça quando eu tenho pesadelo. Ele me chama de filha. E quando eu tive medo de sumir de novo, ele me achou. Ana Lúcia sorriu baixinho no canto da sala. Você acha que pode ser feliz com eles? Acho que já sou. O juiz respirou fundo. Fez umas anotações, mas parecia mais tocado do que tentando ser técnico. E se um dia você encontrar outros familiares, ou se alguém disser que você tem que sair de lá, o que você faria? Eu lutaria. Eu não quero mais ficar sozinha. Eu lutei a vida inteira para sobreviver. Agora, eu quero viver de verdade. E é com eles. Ele deu um leve sorriso. Tirou os óculos, passou a mão no rosto. Obrigado, Sofia. Pode esperar lá fora. Ela saiu andando devagar. Quando viu Eduardo, no corredor, correu até ele e se jogou nos braços dele. E aí? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade. Eu falei tudo, do meu jeito. Então já deu certo. Ficaram ali, abraçados. Ana Lúcia encostada na parede, sorrindo. 15 minutos depois, o juiz chamou todo mundo de volta. Dessa vez, Eduardo entrou também. Ficaram lado a lado, de mãos dadas. O juiz olhou para eles, mexeu nos papéis e falou. Depois de ouvir a criança, de analisar os documentos e todo o histórico do processo,
Declaro que Eduardo Andrade assume a guarda provisória da menor Sofia Duarte. E pelo bem emocional e estrutural da menina, com encaminhamento direto para processo de adoção definitiva. Silêncio. Daqueles que vêm antes da alegria explodir. Sofia virou para o Eduardo. Isso quer dizer que agora é oficial. Você é minha filha. Ela não chorou. Mas sorriu como nunca antes. Um sorriso inteiro, sincero, solto. E eu sou sua filha para sempre? Para sempre. Quando saíram do fórum, o céu ainda estava nublado, mas para eles parecia um dia de sol. No carro, Sofia olhou pela janela e disse: Sabe o que eu mais senti lá dentro? O quê? Que pela primeira vez, alguém acreditou em mim de verdade. Eduardo apertou a mão dela e respondeu: Eu sempre acreditei. Só estava esperando o mundo ver o que eu já sabia. E ali, naquele carro comum, com um pai e uma filha voltando para casa depois de uma guerra vencida, nascia um novo começo. A semana depois da audiência foi leve. Parecia que um peso tinha saído das costas de todo mundo. Sofia estava diferente, mais solta, mais segura. Até o sorriso dela parecia mais fácil. Pedro, então, parecia ligado no 220. Andava para lá e para cá de muleta, com cara de ninguém, me segura. Eduardo só olhava e ria, ainda tentando se acostumar com tanta coisa boa acontecendo de uma vez. Na sexta-feira, eles resolveram comemorar. Não foi nada de luxo, só um piquenique no quintal de casa. Eduardo fez sanduíche de queijo. Quente, Sofia cortou fruta e Pedro encheu os copos com refrigerante até derramar tudo. Botaram uma toalha velha no chão, pegaram uma caixinha de som e passaram a tarde ali, ouvindo música e falando besteira. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja. Sofia tirou os chinelos e ficou andando descalça na grama, girando, como se dançasse sozinha. Pedro observava, rindo. Vai, Pedro, ela disse parando de repente. Tenta vir até aqui sem muleta. Agora? Agora. A gente tá em casa. Não tem ninguém olhando. Eduardo levantou do chão num pulo. Peraí, calma. Vai com calma, filho. Pedro segurou firme nas muletas, respirou fundo e respondeu: Eu quero tentar. Eduardo engoliu seco. Sofia foi até ele. Pegou as muletas com cuidado e encostou na cadeira. Ficou de frente para ele, com os braços abertos. Vem, um passinho de cada vez. Eu tô aqui. Pedro olhou para os pés. Mexeu um deles. A perna tremeu. Eduardo não piscava. Sofia contou. Pedro deu o primeiro passo. Foi torto, meio arrastado, mas ficou de pé. 2, outro passo, mais firme. 3, mais 1. Eduardo levou a mão à boca. O coração parecia que ia explodir. 4. Pedro tropeçou. Quase caiu. Sofia se mexeu para segurar, mas ele firmou o pé. Sozinho. E continuou. 5. Ela gritou. Quando ele chegou perto dela, caiu nos braços dela. Os dois desabaram no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eduardo correu até eles e se jogou junto, num abraço que era mais do que comemoração. Era libertação. Você viu isso? Pedro gritava, com os olhos arregalados. Eu consegui! Eu consegui, pai! Eduardo não conseguia falar. Só abraçava, os dois, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sofia também chorava, mas sorria o tempo todo. Não era um sorriso comum. Era aquele tipo de sorriso que vem depois de muito sofrimento. Um sorriso de vitória. Eu falei que você podia. Ela sussurrou. Pedro olhou para ela emocionado. E eu acreditei porque foi você que disse. Ana Lúcia chegou minutos depois. Tinha sido convidada para o piquenique e tinha se atrasado. Quando entrou pelo portão, viu os três ainda sentados na grama, abraçados, com o rosto vermelho e o chão todo sujo. O que aconteceu aqui? Ela perguntou rindo. Ele andou, Sofia falou. Sozinho. Ana Lúcia ficou sem reação. Largou a bolsa no chão e se aproximou devagar. Sério? Eduardo só balançou a cabeça, ainda sem conseguir explicar. Pedro então levantou. Devagar.
Com os joelhos ainda tremendo, mas de pé, sem muleta, andou até ela, 2 passos, depois mais 2. E parou. Agora eu ando por mim, e por ela também. Ana Lúcia colocou a mão na boca, segurando o choro. Isso é um milagre, ela disse. Não, respondeu Eduardo. Isso é amor, e coragem. E uma menina que acreditou quando ninguém mais acreditava. O sol já estava quase indo embora. A luz dourada batia no rosto deles. E naquele momento, parecia que o mundo inteiro tinha parado só para assistir aquilo acontecer. Sofia pegou a mão do Pedro. Ele pegou a mão do pai. Os 3 ficaram de pé, olhando um para o outro. E agora? Perguntou Pedro. Eduardo sorriu. Agora a gente caminha junto, sem pressa, sem medo. E pela primeira vez, no tempo certo. A casa agora tinha outro som. Não era mais aquele silêncio. De antes, meio vazio. Agora tinha barulho de panela batendo, música tocando na cozinha, Pedro cantando alto no banho e Sofia rindo de algo que ninguém mais entendia. Era isso. Vida. A casa tinha virado casa de verdade. A adoção definitiva tinha saído dias antes. Eduardo assinou os papéis no fórum com a mão tremendo, e quando saiu, segurando o documento, parecia um moleque segurando o primeiro diploma. Sofia estava do lado dele, de vestido florido e sandália nova. Quando viu o nome completo no papel, Sofia Duarte Andrade, ela só disse: agora não tem mais volta, né? Nunca teve, ele respondeu. Nos dias seguintes, tudo foi ganhando novo sentido. Pedro ganhou uma medalha na escola por superação e se apresentou numa peça, andando sozinho até o meio do palco. Sofia escreveu uma redação sobre a pessoa que mais te inspira e falou de Pedro. Disse que ele ensinou ela a não desistir das pessoas, mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. Eduardo só chorou. De novo. Já nem ligava mais. Mas o recomeço mesmo, aquele que marca, aconteceu num domingo de manhã. Acordaram cedo e foram todos pro parque. O mesmo parque onde tudo tinha começado. O mesmo chão, as mesmas árvores, a mesma fonte. Só que agora, tudo estava diferente. Pedro foi de muleta, mas quase nem usou. Caminhava com segurança. Sofia levava uma mochila nas costas, cheia de lanches e suco. Eduardo carregava a câmera. Queria registrar aquele dia. Era especial. Chegando lá, encontraram um grupo de crianças em situação de rua perto dos bancos. Uns dormindo, outros acordando. Sofia parou. Ficou olhando em silêncio. Os olhos dela foram direto para uma menininha sentada no chão, chupando o dedo, o olhar perdido. Parecia ela mesma, anos antes. Ela tirou um pacote de biscoito da mochila e caminhou até lá. Sentou no chão com a menina. Conversou. Perguntou o nome. Ofereceu comida. Eduardo observava de longe, com os olhos cheios de orgulho. Depois de um tempo, Sofia voltou. Posso fazer uma coisa? Ela perguntou. Claro. O que for. Quero ajudar elas. Crianças como eu fui. Na semana seguinte, Eduardo começou a montar um projeto social. Uma ONG pequena no início, com o objetivo de acolher crianças em situação de rua. Comida, apoio psicológico, atividades, educação, um lugar onde elas fossem tratadas como gente. E adivinha o nome que Sofia escolheu? Luz Pequena. Porque, segundo ela, toda criança que está no escuro ainda pode virar luz. Só precisa de alguém para enxergar. Ana Lúcia ajudou com os trâmites. Amigos de Eduardo ajudaram com estrutura, contatos, doações. O lugar começou num galpão alugado, simples, mas cheio de cor, brinquedo e parede desenhada com tinta guache. E todo mundo que entrava ali sentia uma coisa boa no ar, tipo lar. Na inauguração, Sofia fez um discurso, curto, mas direto. Um dia, eu dormi na rua com medo de nunca acordar. Hoje, eu acordo numa casa com amor. E quero que outras crianças tenham isso também. Eduardo não segurou o choro. Pedro, do lado dele, deu um tapa no ombro. Lá vem você de novo, disse rindo.
Sofia sorriu, desceu do palco improvisado e foi abraçar os dois. E no meio da bagunça de criança correndo, gente rindo, música tocando ao fundo, eles se afastaram um pouco. Foram até uma árvore grande, sentaram na sombra e ficaram ali, os três. Acredita que tudo isso começou? Naquele parque, Eduardo comentou. Eu só queria ajudar ele a andar, disse Sofia. E você conseguiu, falou Pedro. A gente conseguiu, ela corrigiu. O sol estava alto, mas o vento estava fresco. Sofia se levantou, pegou na mão do Pedro, depois, na mão do Eduardo. Vamos andar um pouco? E eles andaram, juntos, lado a lado, sem pressa, sem medo. Como se o mundo, finalmente, tivesse entendido o que eles sempre souberam. Família não é sobre quem te coloca no mundo, é sobre quem não sai do seu lado quando tudo parece perdido. E ali, naquele passo lento e certo, tudo recomeçava.